Durante conversa com apoiadores em sua residência em Angra dos Reis, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a operação da Polícia Federal naquele local ontem, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o pretexto de uma investigação sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. O deputado tenente-coronel Zucco, que está hospedado com o ex-presidente, divulgou trechos da conversa. Bolsonaro disse: "A operação ontem aqui foi por eu ter uma ABIN paralela." O presidente pediu para contar uma história, dizendo: "Se a Polícia Federal, se o senhor Alexandre de Moraes quiser investigar a questão da ABIN paralela, é um direito dele. Não é que não vão achar nada, não tem nada. Mas eu quero falar de uma ação da ABIN aqui." O ex-presidente relatou que em 2015, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, lançou o livro Uma Ovelha Negra no Poder, em que relatava histórias de sua trajetória no poder, inclusive com uma série de fatos que envolviam outros países do Foro de São Paulo, como era o Brasil na época. Ele enfatizou: quem escreveu foi o próprio presidente do Uruguai. Bolsonaro relatou que Dilma queria incluir a Venezuela no Mercosul e precisava do voto do Paraguai. Ele contou o que aconteceu segundo Pepe Mujica. Um avião da Força Aérea Brasileira foi buscar lá no Uruguai uma pessoa indicada pelo Pepe Mujica, de confiança dele, para vir conversar com a Dilma. Na presidência tinha uma mesa redonda muito grande e começaram a discutir um plano para afastar o Paraguai. E a Dilma entregou para esse indicado do Pepe Mujica uma coletânea de informações. Lá tinha fotografias, tinha captação telefônica, grampos. O ex-presidente acrescentou: e um detalhe, segundo Pepe Mujica, toda essa gama de informações havia sido coletada pela ABIN. Quem fez essa gama de informações, esses documentos, para entregar para o Pepe Mujica foram as inteligências da Venezuela, de Cuba e da ABIN brasileira. O ex-presidente comentou: então tá aqui uma chance da Polícia Federal investigar alguma coisa sobre a ABIN, da época em que quiseram colocar a Venezuela para dentro do Mercosul. Bolsonaro disse: obviamente é uma interferência no Estado muito grande. Assim, algumas agências de informações trabalham no Brasil. E agora vem que eu teria uma ABIN paralela. O ex-presidente comparou: a minha inteligência nunca foi ABIN, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha ou Aeronáutica. Você não tem informações de lá. Só negam informações para você. A minha inteligência particular eram as pessoas com quem eu converso. O ex-presidente afirmou: essa história do Pepe Mujica aqui é uma história com H, que bem demonstra um pouco do que era a ABIN da Dilma e não vai ser diferente da ABIN do Lula agora. E eles sempre tentam jogar cortinas de fumaça, esconder a forma de alguns trabalharem para tirar sua responsabilidade e botar em cima dos outros. Bolsonaro lembrou: essa pessoa, quando ele começou a anotar as coisas, a Dilma disse: rasgue isso, essa reunião não existiu. Acho que não tenho que falar mais nada sobre a ABIN. Agora, querer vir para cima de mim com a ABIN paralela... Pela experiência que eu tenho, você começa a entender como funcionam as coisas. O deputado tenente-coronel Zucco também relatou como foi a invasão da residência onde estava o ex-presidente Bolsonaro com seus filhos e amigos. Ele disse: como testemunha ocular dos fatos, me coloco no dever e na obrigação de fazer os relatos a seguir. Ao final da transmissão, combinamos de sair para pescar no dia seguinte. Com as condições perfeitas para tal, partimos exatamente às 5h50. Tempo bom, mar calmo, sem vento. Usamos um barco e um jet ski para fazer o deslocamento marítimo.
É fato que, em alto mar, o sinal de telefonia celular fica bastante prejudicado. Somente às 9h40, o advogado Fábio Weingarten conseguiu contato com o presidente Jair Bolsonaro, relatando que havia uma equipe da Polícia Federal em sua residência. Retornamos na mesma hora. Chegamos à casa do presidente por volta das 10h30 e logo ele se colocou à disposição da Polícia Federal. Aqui é preciso repudiar veementemente a irresponsabilidade da jornalista Daniela Lima, que mentiu ao informar que Carlos Bolsonaro estaria de posse de um computador da ABIN. Da mesma forma, é totalmente inverídica a informação que o presidente e seus filhos fugiram de casa para escapar da operação da PF. Eu, como deputado federal, sou testemunha desse fato. Repito, saímos para pescar logo cedo, em virtude das condições perfeitas para a prática da pesca. Dito isto, também é preciso criticar a forma como foi conduzido o mandado de busca e apreensão. A operação tinha como objetivo confiscar o celular do vereador Carlos Bolsonaro, mas os agentes da PF avançaram sobre outros equipamentos. Um tablet e um computador de um assessor do presidente Bolsonaro também foram recolhidos. Aliás, em certo momento, os agentes fizeram menção em recolher os equipamentos de todos os presentes, inclusive o meu aparelho celular. Outro fato que eu considero da mais alta gravidade. Por fim, é preciso ressaltar que o mandado de busca e apreensão extrapolou todos os limites da legalidade, haja vista que a Polícia Federal vasculhou a casa inteira do presidente Bolsonaro, que sequer é alvo dessa operação. Afinal de contas, quem era realmente o alvo ou os alvos dessa ação? Esperamos respostas para muitas indagações e, mais uma vez, cobramos responsabilidade dos meios de comunicação na divulgação dos fatos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 30 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos lá, então a operação ontem aqui foi por eu ter uma BIM paralela. Eu só peço uma coisa para vocês. Eu vou falar aqui por uns 4 minutos, não ser interrompido. Sim. Vocês vão ouvir uma coisa que
jamais você ouviria, apesar de ela estar documentada num canto. E aqui, por exemplo, se a Polícia Federal, se o senhor Alexandre de Moraes quiser investigar a questão da BIM paralela, tem um direito deles, né? Não é que não vão achar nada, não tem nada. Mas eu quero falar de uma ação da BIM aqui. Em 2015, eu era deputado federal. Eu estava no meu gabinete, de repente apareceu um livro lá, em espanhol, né? Uma ovelha negra no poder. Esse cara aqui, Pepe Mujica, tinha sido presidente do Uruguai. E a turma da esquerda, ele lá, o Lugo no Paraguai, na Argentina, a turma lá do Kirchner, e no Brasil a Dilma. Só gente boa. E esse livro aqui chegou, é espanhol, eu não falo espanhol. Daí eu dei para um colega, dá uma lida no livro aí e me dá o resumo, né? Porque eu não vou ler uma coisa, não vou entender certas coisas aqui. Ele abriu sem querer nas páginas 199 e 200. Eu estou dando já dica aqui da Polícia Federal, que é tão zelosa na questão da BIM. Só 2 páginas. E quem escreveu não é um assessor do Pepe Mujica, não é uma pessoa qualquer, não é um escritor, o próprio presidente do Uruguai. Vamos lá. Nós temos uma questão aqui que ele conhece como Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E naquela época, o PT, a Dilma Rousseff, queria trazer a Venezuela de Hugo Chávez para dentro do Mercosul. Essas pessoas se entendem, né? Esquerda se entende. E daí, a Dilma não podia ir no Uruguai, nem o Pepe Mujica ir a Brasília, que estava tendo um problema no Paraguai, que ia ser afastado para entrar a Venezuela, e poderia ter ilações de interferência. E logicamente que ia ter. Então o que aconteceu? Segundo, deixar bem claro, o Pepe Mujica, um avião da Força Aérea Brasileira foi buscar lá no Uruguai uma pessoa indicada pelo Pepe Mujica, de confiança dele, para vir conversar com a Dilma. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá, trouxe esse cara, e na presença de uma mesa redonda muito grande. Então estavam todos reunidos, a várias pessoas reunidas, e começaram a discutir então um plano para afastar o Paraguai, porque a decisão tinha que ser unânime para entrar outro país do Mercosul, e a Dilma entregou para esse indicado do Pepe Mujica uma coletânea de informações. Lá tinha fotografias, tinha captação telefônicas, grampos. Tá? E um detalhe, segundo o Pepe Mujica, toda essa gama de informações coletadas haviam sido coletadas. Quem fez essa gama de informações, de documentos, captação de telefones, para entregar para o Pepe Mujica, foram as inteligências da Venezuela, de Cuba e da ABIN. Então está aqui uma chance da Polícia Federal investigar alguma coisa sobre a ABIN, na época que quiseram colocar a Venezuela para dentro do Mercosul. E obviamente é uma interferência de Estado muito grande. Assim, algumas agências de informações trabalham no Brasil. E agora vem que eu teria uma BIM paralela. A minha inteligência nunca foi a BIM, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha ou Aeronáutica. Você não tem informações de lá. Só nego informações para vocês. Então a minha inteligência particular é as pessoas que eu converso. Como eu estou conversando aqui agora, e pego algo importante que eu vou levar para algum lugar. Ou quando eu preciso de uma coisa, de Roraima, de Amazonas, eu ligo para amigos lá, o que está acontecendo? É verdade ou não é verdade o que está acontecendo aí?
Então essa história do Pepe Mujica aqui é uma história com H, não é com E, né, sem H, e bem demonstra um pouco do que era a BIM da Dilma e não vai ser diferente da BIM do Lula agora. E eles sempre tentam jogar cortina de fumaça e esconder a forma de alguns, não são todos, né, trabalhar para tirar a sua responsabilidade e botar em cima dos outros. Essa é a história de Pepe Mujica. Deixa bem claro, essa pessoa indicada por Pepe Mujica estava lá com Dilma quando ele começou a anotar as coisas. Segundo o livro do Pepe Mujica, nas páginas 199 e 200, a Dilma diz para esse cara: rasgue isso, essa reunião não existiu. Eu acho que eu tenho que falar mais nada sobre a BIM. Agora, querer vir para cima de mim sobre a BIM paralela, e olha, pela experiência que eu tenho de 28 anos de parlamento, um pouco do exército. O exército não dá muita experiência para você, não, porque a vida é muito fechada dentro do quartel. Aí 2 anos de vereador no Rio de Janeiro, 28 anos de parlamento, você começa a entender como funcionam as coisas. E o grande problema do Brasil é que é um país muito rico. Se alguém ganhar na Mega Sena aqui, vai ter dor de cabeça. Tem que se cuidar dos filhos, dos parentes. Tá? O Brasil é um país que já deu na Mega da virada, riquíssimo em tudo. Por isso, muita gente tem interesse aqui. Inclusive, não é para botar o presidente da República lá, como eles têm colocado há muito tempo. Coloca o cara lá, das mais variadas formas possíveis. E eles podem ter certeza que vão agir em prefeituras como São Paulo, como Santos, Angra, que são prefeituras que têm questões de estratégia, né? São Paulo pela sua grandiosidade, Santos pelo Porto de Santos, aqui o Zil Nuclear, outros municípios que têm minas de variadas, né? Como Marachá, Nióbio, né? É a regra do jogo. E nós aqui continuamos sendo pobres em cima de terra rica. O meu grande erro, que podia estar do outro lado, muito bem, de vida, passei no iate de 20 mil agora sem ninguém me perturbar, tá? Eu prefiro vir para cá com o meu bote de borracha e ficar aqui na Vila Estado de Mamucaba, reformei a casa aqui, tá? E estou feliz que faço para a minha consciência tranquila. Agora o preço é alto, não estou pedindo que tenham pena de mim, tá? Estou pedindo que vocês se informem, porque como tem uma passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento meu povo pereceu, tá? E uma coisa também que, quando eu comecei minha campanha, não foi em 2018, comecei, na verdade, em 2014, em novembro de 2014, na Academia Militar Brasileiras Negras, que está no YouTube, quando me dirijo para os cabeças, o que eu ia fazer em 2018. Até a possibilidade de ser executado está nesse vídeo do YouTube. Vou botar a Academia Brasileiras Negras, novembro de 2018, Bolsonaro. Então, com esse vídeo, dá. Então, as coisas acontecem com a gente. Você tem que ter força para não ceder a tentações. Isso acontece, eu costumo ver muito com a vida particular das pessoas, né? O cara está bem casado às vezes e é tentado a olhar uma coisa lá que vai desgraçar a vida dele, ou dela, né? E fazer a tua parte. Batem e não chega a lugar nenhum. Então logo não acabou o caso Mariela porque não foi homologado ainda a delação do cara lá. Não sei, não vou dizer que foi quem foi que matou Marielle ou que o cara mandante é o responsável, que falta ainda a homologação. A homologação é que define uma boa apuração a partir daquele momento. Mas praticamente está sepultado, fiquei 5 anos acusado de matar a Marielle, tá?